calhambeque, bip, bip. Ih, deu ruim. Oi, fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu ia dar um rolezinho, trocando uma ideia com vocês, contar a história do meu Fuscão, mas não deu, descarregou a bateria, como sempre. Mas não tem problema, a gente vai a pé e vai trocando uma ideia aí. Fica até o final do vídeo para você ver a história completa. Curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos aí com a galera. Primeiramente eu quero apresentar para vocês o meu Fuscão. Bom, a gente está aqui a pé, né? Eu já vou trocando uma ideia com vocês aqui. E pessoal, toda vez que eu chego do trampo, né? Que eu chego do trabalho, eu gosto de ver alguns vídeos, né? Para relaxar minha mente. E esses dias eu tava vendo aquele tiozão lá, né? Se você já deve ter visto ele, um tiozão que cria tigre, né? E ele tava contando a história do Scarface, que é um leão lá do Quênia. Que é um que mais viveu, né? E que mais venceu, né, debates aí com outros leões, com hienas e outros animais, enfim. E ele tem uma cicatriz assim no olho, né, devido a uma luta. Se você ainda não conhece a história do Scarface, procure na internet, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. É uma história bastante interessante, até para você fazer algumas reflexões na sua vida, né? Eu acho que combinou muito com a história do meu Fusca, porque ele já sobreviveu a muita coisa, já sobreviveu a mais de 5 batidas, 2 incêndios, e ele tá lá, ele, né, às vezes descarrega a bateria, mas ele, se eu deixar ele legalzinho, eu sei que ele vai pegar, né? Fusca é assim mesmo. Se você deixar o positivo conectado e não usar ele por alguns dias, ele descarrega mesmo a bateria. E aí eu decidi colocar, né, o nome dele de Scarface, em homenagem a esse leão aí, o leão valente. E galera, esse Fuscão, comprei ele já tem uns 5 anos que eu tenho ele. Vou contar a história dele pra vocês. Eu tô aqui de frente com uma empresa de remédios aqui. Aqui eu achei um lugar mais tranquilo para conversar, a gente bater um papo. A história dele é o seguinte, né? Como todo jovem aí tem um sonho de ter um carro, dar um rolezinho pela cidade, escutando um som. Eu também tinha esse sonho, né? Que aí eu comecei a procurar carros. Eu sempre acordava cedo para trabalhar. Aí teve um dia que eu acordei cedo, tava tomando meu café, aí de repente tocou uma notificação da OLX, né? E aí eu vi a foto, brilhou, meus olhos brilharam e eu falei, vou ver, esse carro vai ser meu. Aí eu fui, né, entrei em contato com o dono, né, todos aqueles trâmites, e fui ver, dei uma volta no carro. O carro era bem aconchegante, tava bem, né? Na época que comprei ele tava melhor a situação. Eu nem tinha o dinheiro total do valor do carro para comprar. E aí eu falei pro dono, eu dei um valor para ele, falei, segura ele para mim até meu pagamento, esse carro vai ser meu. E aí a gente combinou assim, chegou no pagamento, eu dei o restante que faltava para ele, né? E aí eu peguei o carro, passei pro meu nome, tudo. No primeiro dia com o carro, galera, eu enchi o tanque do carro e falei, vou fazer uma aventura. Enchi o tanque do carro e fui lá pra Pedra da Macela, em Cunha, né? Um lugar que eu nunca tinha ido.
Beleza, cheguei lá, achei o lugar bonito, vi o pôr do sol, né? Na hora de ir embora, o carro não queria funcionar. Eu não entendia nada de carro, né? Aí eu peguei, fui lá atrás ver no motor alguma coisa para ver se achava alguma coisa. Vou parar um pouquinho nessa sombra aqui que tá bem calor. Aí fui ver se, né, achava alguma coisa, quando de repente apareceu um senhor e me disse: deixa eu dar uma olhada, eu sempre tive Fusca, né? Eu gosto muito de Fusca, entendo de Fusca, eu dou uma olhada pra você. E aí ele desceu da moto, falei, pode olhar então, né? Porque eu tava no meio do mato, no meio do nada. Aí ele começou a olhar, ele falou: acabou a gasolina, meu amigo. E ele me levou até o posto de gasolina, né? Que dá a distância de uns 10 quilômetros da onde eu estava. Foi comigo lá, buscou, eu enchi uma garrafa de, né? No posto eu achei uma garrafa e enchi uma garrafa de 2 litros aí de gasolina, coloquei no Fuscão, fui até o posto e abasteci, né? E a história continuou, a história não parou, né? Eu conheci a minha esposa através do Fuscão também, do Scarface. A gente começou a se falar pela internet, né? Pelo Facebook, mas era pouca conversa até então. Aí um dia a gente combinou de ir para a igreja juntos. Aí acabando o culto, ela falou: tô indo embora para minha casa. Eu falei: também tô indo embora, tchau, tchau. E daí que, né, eu ofereci uma carona para ela, ela falou que não ia aceitar porque ela não me conhecia muito bem ainda. Daí eu falei: então tudo bem. Aí fui embora. Aí no caminho, né, o pneu do carro veio furar, tava careca. Era uma rua assim, não muito escura, mas eu parei longe do poste. E aí aconteceu que... Aí, quando de repente ela apareceu caminhando, perguntou pra mim se eu queria que ela ligasse, né, o flash do celular para clarear melhor. Aí eu falei que sim, eu estava morrendo de vergonha com o carro, né, um Fusca, pneu careca. Falei: o pessoal da igreja vai ver, vai achar engraçado, né? O pessoal da igreja vai ver, vai achar engraçado. Mas enfim, daí, e ali foi o primeiro momento que eu tive com ela, né? Um momento especial, né? Ali a gente se conheceu melhor. Que a gente, enquanto eu trocava o pneu, a gente ia conversando. Daí já foi mais uma história. Teve outras histórias também, e eu vou contar no decorrer do tempo aí, no canal, né? E esse Fuscão pra mim, né, eu tenho um apreço, já falei em alguns vídeos, por conta disso. Porque eu conheci a minha esposa através dele, né? E eu pretendo, né, reformar ele algum dia, que eu tiver as condições melhores. Pretendo reformar ele quando a gente puder também, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E no momento certo eu sei que eu vou conseguir, né? Se Deus quiser. Fica a história do Fuscão, né? Algumas partes que tem mais histórias ainda. Teve muitos rolês aí que a gente deu, né? E a gente vai fazer mais história ainda que esse Fuscão, galera. A gente vai reformar ele, vai deixar ele legal para andar, né? Parte mecânica, parte elétrica, tudo no seu tempo. Porque hoje em dia as coisas são difíceis, mas não são impossíveis, né? Galera, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa nos comentários aí